Você provavelmente já ouviu histórias sobre milagres durante anos, mas já se perguntou por que eles acontecem com algumas pessoas e não com outras? Escondido na Bíblia, existe um padrão que conecta cada transformação extraordinária. Desde um jovem derrotando um gigante até muralhas caindo apenas com o som da música. A chave está em um capítulo específico, e não é o que a maioria dos ensinamentos religiosos diz. Não se trata de pensar positivamente ou de esperar com força suficiente. Trata-se de um poder espiritual tão forte que move Deus a agir. Hoje, vamos explorar um dos capítulos mais mal interpretados das Escrituras, aquele que mostra como pessoas comuns acessaram uma força extraordinária. 2 irmãos vieram a Deus com ofertas, mas suas motivações não poderiam ser mais diferentes. Caim trouxe uma parte das suas colheitas, grãos e frutas que ele havia plantado e colhido. Abel veio com um cordeiro jovem, o mais saudável e perfeito que ele havia criado com cuidado desde o nascimento. Ambos trabalharam duro sob o sol, mas apenas um entendeu verdadeiramente o que Deus desejava no mais profundo. Abel percebeu que aquele cordeiro, o mais forte e sem defeitos, era digno de ser entregue a Deus. Ele não escolheu um animal fraco ou moribundo, nem algo de que não sentiria falta. Ele escolheu o melhor do seu rebanho. Aquele cordeiro simbolizava o melhor do que Abel era e do que possuía. Em Hebreus 11:4, encontramos algo poderoso sobre o interior de Abel. Pela fé, Abel apresentou uma oferta melhor que a de Caim. Por causa dessa fé, Deus o considerou justo e aceitou o seu sacrifício. E mesmo agora, embora ele já tenha partido há muito tempo, a sua fé ainda fala. Abel não trouxe sua oferta porque alguém o mandou ou porque era parte de um ritual. Seu modo de pensar era completamente diferente do de Caim. Abel via Deus como puro e digno apenas do melhor, nunca de algo sobrado ou dado sem pensar. Sua oferta nasceu de uma crença sincera e de afeto genuíno, não de pressão ou tradição. A oferta de Caim foi rejeitada, não por causa dos produtos da terra, mas porque seu coração não era sincero. A de Abel foi aceita porque vinha de uma fé verdadeira. Aquele momento estabeleceu uma verdade que atravessou o tempo. Deus se importa mais com o que está dentro de nós do que com o que fazemos por fora. Quando o mundo se tornou mais corrompido e violento, um homem decidiu viver de forma completamente diferente. Enoque não se voltava para Deus apenas quando as coisas iam mal ou em dias especiais. Desde o momento em que acordava, ele falava com Deus como quem conversa com um amigo de confiança. Todas as noites antes de dormir, eles caminhavam juntos pela criação, compartilhando pensamentos, sonhos e conversas sobre o dia e o amanhã. Não era uma rotina mecânica, nem algo feito por costume. Era uma amizade viva e real com o Criador de todas as coisas. Enquanto os outros buscavam sucesso, influência e prazer, Enoque buscava um relacionamento com o coração de Deus. Durante 300 anos, Enoque viveu em comunhão diária e íntima com o Senhor. Então, algo completamente inédito aconteceu. Algo que ninguém jamais havia visto e que só se repetiria no tempo de Elias. Hebreus 11:5 descreve o que ocorreu. Pela fé, Enoque foi levado da terra, sem passar pela morte como os outros. Ninguém conseguiu encontrá-lo, porque Deus o havia tirado do mundo. Antes de desaparecer, as pessoas sabiam que Enoque vivia de um modo que agradava profundamente a Deus. Um dia, durante o que parecia ser uma caminhada comum entre Enoque e Deus, ele simplesmente não voltou. Seus entes queridos o procuraram por toda parte, chamando seu nome, mas Enoque havia partido. Deus valorizou tanto a amizade deles que levou Enoque diretamente ao céu, poupando-o da morte. A história de Enoque mostra que andar com Deus de perto não é apenas uma ideia, é algo que Ele realmente deseja de cada um de nós. O céu estava limpo e o sol brilhava quando Deus deu a Noé uma mensagem nunca antes ouvida. Um enorme dilúvio viria e cobriria toda a terra.
Tudo o que tivesse vida seria destruído, exceto aqueles que Noé salvasse dentro de uma arca gigantesca, maior do que qualquer coisa já construída. Naqueles tempos não chovia do céu. Uma neblina suave subia do chão para regar a terra. Tempestades e enchentes não faziam parte da realidade das pessoas. Então, quando Noé falou sobre água caindo do céu e sobre um barco imenso para sobreviver a isso, todos pensaram que ele havia enlouquecido. Mas Noé acreditou em cada palavra que saiu da boca de Deus. Sem discutir ou hesitar, começou a construir exatamente o que Deus mandou. Por mais de 100 anos, mais do que o tempo de vida de muitos, Noé cortou, pregou e moldou madeira, enquanto os vizinhos riam, zombavam e o chamavam de louco por erguer um barco em terra seca. Hebreus 11:7 explica como Noé conseguiu perseverar por tanto tempo. Pela fé, ele respondeu a um aviso sobre algo que nunca havia acontecido antes. Movido por reverência, construiu a arca para proteger sua família. Por causa da sua fé, mostrou ao mundo sua desobediência e recebeu a recompensa de viver em retidão diante de Deus. Dia após dia, ano após ano, Noé trabalhou na arca enquanto era ridicularizado. As crianças provavelmente jogavam coisas nele. Os adultos cochichavam ou gritavam insultos em sua direção. Mesmo assim, Noé permaneceu firme, porque confiava mais na voz de Deus do que nas dúvidas dos outros. Quando as primeiras gotas começaram a cair, talvez as pessoas ainda estivessem rindo. Mas quando a chuva não parou, dias, semanas, 40 dias e 40 noites, o riso se transformou em medo. As águas subiram cada vez mais, cobrindo até as montanhas mais altas. Tudo foi engolido pelo dilúvio. Tudo. Exceto Noé, sua família e os animais que Deus mandou levar. Todos os outros se perderam. A fé de Noé salvou não apenas sua vida, mas o começo de um novo mundo. Abraão, por outro lado, tinha tudo o que qualquer pessoa poderia desejar. Vivia na rica e poderosa cidade de Ur, cercado de grandes riquezas. Tinha servos de confiança para cuidar de tudo e nunca precisava se preocupar com o futuro. Seu negócio prosperava, seu nome era respeitado e sua família admirada por todos. Ele tinha conforto, sucesso e estabilidade. Mas num dia inesperado, Deus falou palavras que viraram sua vida perfeita de cabeça para baixo. Deixa a tua terra, a tua família e a casa do teu pai, e vai para o lugar que te mostrarei. Sem mapa, sem instruções sobre o caminho, sem detalhes sobre quanto tempo levaria. Apenas uma ordem direta: deixar o conhecido e entrar no desconhecido, confiando que Deus guiaria o caminho. A maioria das pessoas teria feito dezenas de perguntas lógicas. Para onde exatamente vamos? Como saberemos quando chegarmos? Como vamos nos sustentar? Quem comprará nossas terras? E se não houver comida ou água? Mas Abraão não perguntou nada disso. Hebreus 11:8 mostra sua resposta extraordinária. Pela fé, Abraão obedeceu quando Deus lhe disse para ir a uma terra que um dia seria dele, mesmo sem saber para onde estava indo. Sem hesitar, Abraão reuniu sua esposa, seus servos, seus animais, suas tendas, tudo o que possuía, e começou a caminhar para um lugar que nunca tinha visto. Sua crença não era ingênua nem cega. Ela vinha de uma confiança profunda no caráter de um Deus que ele conhecia como absolutamente fiel. Abraão já tinha visto o suficiente para saber que quando Deus faz uma promessa, ela é inabalável, mesmo que não faça sentido para a mente humana. Sua disposição em abandonar conforto e estabilidade mostrou algo poderoso. A verdadeira fé é abrir mão dos nossos planos e abraçar os de Deus, mesmo quando não conseguimos ver o que está à frente. Sara tinha 90 anos quando ouviu Deus fazer uma promessa que soava completamente impossível. Seu corpo já havia deixado para trás os anos de fertilidade e Abraão, seu marido, estava quase com 100. A ideia de ter um filho naquela idade parecia absurda, segundo todas as leis da natureza.
Durante anos, Sara havia esperado e orado por um bebê, mas com o passar do tempo, essa esperança foi desaparecendo aos poucos. Agora, muito além da idade em que a maternidade parecia possível, Deus lhe prometia justamente aquilo que ela já tinha deixado de esperar. E quando Sara ouviu as palavras de Deus sobre dar à luz um filho, algo profundamente espiritual se moveu dentro dela. Ela se encontrou diante de uma escolha. Poderia focar na sua velhice e nas limitações do corpo, ou poderia focar no poder de Deus, que não tem limites. Hebreus 11:11 mostra a decisão que Sara tomou. Diz que pela fé, mesmo sendo idosa e já sem condições de ter filhos, ela recebeu a força para se tornar mãe, porque acreditou que aquele que havia prometido era totalmente fiel. Sara não negou a sua idade, nem fingiu que seu corpo era jovem novamente. Ela apenas escolheu acreditar que a palavra de Deus era muito mais forte do que a biologia. Ela viu Deus como completamente confiável, olhou para quem Deus era e decidiu que podia confiar nele plenamente, mesmo quando suas promessas pareciam não combinar com o que seus olhos e sua mente diziam. Quando o bebê Isaque finalmente nasceu, Sara riu com uma alegria que encheu todo o acampamento. Sua felicidade se tornou prova viva para todos de que nada é impossível para um Deus que sempre cumpre o que promete. Isaque não era mais um menino pequeno quando aconteceu a famosa história do Monte Moriá. Ele já era um jovem forte, capaz de carregar madeira pesada montanha acima, e inteligente o bastante para perceber que algo importante faltava nos preparativos. Enquanto ele e seu pai subiam juntos, Isaque começou a juntar as peças em sua mente. Eles tinham o fogo para o sacrifício, madeira em abundância e até a faca necessária. Mas olhando ao redor, Isaque percebeu que faltava o animal. O cordeiro não estava ali. Quando perguntou ao pai sobre isso, Abraão respondeu com poucas palavras, mas de profundo significado: Deus proverá o cordeiro para o sacrifício, meu filho. Enquanto continuavam caminhando e conversando, Isaque aos poucos percebeu algo que o gelou por dentro. Ele era o cordeiro. Ele era aquele que seu pai pretendia oferecer em sacrifício. Quando Abraão amarrou as mãos de Isaque e o colocou sobre o altar que haviam construído juntos, o rapaz se viu no meio de uma prova que poucos conseguiriam imaginar. Ele tinha força para lutar ou rapidez para fugir, mas não resistiu. Não correu. Isaque tomou uma decisão consciente de confiar, não apenas em seu pai Abraão, mas também no Deus que seu pai servia. Sua fé era tão profunda e poderosa quanto a de Abraão. Mesmo quando tudo ao redor parecia assustador e errado, Isaque escolheu acreditar que o plano de Deus, por mais confuso que fosse, ainda era bom. Essa confiança salvou sua vida quando Deus interveio e providenciou um carneiro preso pelos chifres num arbusto próximo. Mas mais do que isso, a disposição de Isaque em se render completamente, até mesmo oferecendo a própria vida, mostrou que a verdadeira fé é confiar em Deus, mesmo quando seu plano parece levar à perda ou à morte. Jacó, filho de Isaque, seguiu um caminho bem diferente. Quando adulto, ficou conhecido por sua astúcia, manipulava situações e buscava conquistar o que não lhe pertencia. Aproveitou-se da fome do irmão Esaú para comprar o direito de primogenitura. Enganou seu pai quase cego, fingindo ser Esaú, e roubou a bênção destinada ao irmão mais velho. Mais tarde, passou anos trabalhando para seu tio Labão, sempre tentando encontrar uma maneira de se sair melhor. O nome Jacó significava enganador, ou aquele que substitui outro com esperteza. E por muito tempo ele fez jus a esse nome, sempre tramando, sempre querendo mais. Mas já idoso e deitado em seu leito de morte no Egito, algo inesperado e belo aconteceu. O tempo e as duras lições da vida ensinaram a esse antigo trapaceiro que nenhum dos seus planos lhe trouxe a paz que ele tanto procurava. Somente a bondade e a graça de Deus haviam transformado sua história.
Hebreus 11:21 destaca essa mudança poderosa. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, apoiando-se na extremidade do seu cajado. Com as poucas forças que ainda tinha, Jacó colocou as mãos envelhecidas sobre as cabeças dos filhos de José, Efraim e Manassés, e pronunciou bênçãos sobre o futuro deles. O homem que antes havia roubado o que não era seu, agora dava livremente, transmitindo bênçãos à próxima geração. Enquanto se apoiava no cajado, aquele simples bastão se tornava símbolo de devoção, como um altar de adoração. Jacó adorou o mesmo Deus que, com paciência, havia transformado seu coração ganancioso em um coração generoso. Essa cena final da vida de Jacó mostrou que a misericórdia de Deus pode reescrever completamente até a história mais quebrada, transformando ambição egoísta em adoração e desonestidade em bênção duradoura. José, filho de Jacó, viveu no Egito durante quase toda a sua vida adulta. Sua jornada foi marcada por altos e baixos que poucos poderiam suportar. Chegou ao Egito ainda jovem, como escravo, e mais tarde foi injustamente acusado e preso. Mesmo assim, contra todas as probabilidades, tornou-se o segundo homem mais poderoso do maior império da terra. Durante muitos anos, José trabalhou diretamente com o faraó, administrando recursos nacionais, liderando grandes projetos e ajudando o Egito a prosperar. Em tempos de grande fome, sua família se mudou para o Egito e encontrou segurança e prosperidade. O Egito ofereceu a José e aos seus parentes tudo o que precisavam: paz, poder, proteção e abundância. Para a maioria das pessoas, aquela vida seria o objetivo final, o lugar perfeito para permanecer. Mas José manteve firme algo que sucesso nenhum poderia tirar dele. No fundo do coração, lembrava-se da promessa transmitida pelo seu bisavô Abraão. Por mais fácil que a vida no Egito tivesse se tornado, aquele nunca seria o lar definitivo. Deus havia prometido outra terra, uma preparada especialmente para eles, e José acreditava, sem qualquer dúvida, que Deus cumpriria sua palavra. Hebreus 11:22 mostra essa fé profunda. Pela fé, José, ao aproximar-se da morte, falou sobre a saída dos filhos de Israel do Egito e deu ordens quanto aos seus ossos. José tinha absoluta certeza de que um dia Deus conduziria seu povo para fora do Egito e para a terra prometida. Por isso, fez sua família jurar que, quando esse dia chegasse, eles não deixariam seus ossos para trás. Mesmo sem saber quando isso aconteceria, José acreditava firmemente que Deus seria fiel até o fim. Não importava se isso acontecesse no ano seguinte ou centenas de anos depois. José não tinha nenhuma dúvida de que se tornaria realidade, porque Deus havia falado. E quando Moisés finalmente libertou os israelitas da escravidão, 400 anos depois, eles fizeram questão de levar os ossos de José com eles, exatamente como ele havia pedido. A confiança de José atravessou gerações e impérios, provando que a verdadeira fé nas promessas de Deus pode resistir além do tempo, além dos reinos e até mesmo além da morte. Anrão e Joquebede viviam em constante medo sob o comando cruel do faraó. Todo menino nascido entre os hebreus devia ser morto ao nascer, conforme a lei impiedosa do rei. Guardas egípcios percorriam as vilas hebraicas dia e noite, atentos ao som dos choros de recém-nascidos. Por toda a terra de Gósen, mães choravam em silêncio, sabendo que, se o bebê fosse um menino, seria tirado de seus braços e morto antes mesmo que pudessem abraçá-lo. As parteiras hebreias já haviam começado a resistir, dizendo ao faraó que as mulheres hebreias davam à luz rápido demais para que elas pudessem intervir. Mas então a ordem do rei se tornou ainda mais violenta. Todo menino devia ser lançado no rio Nilo assim que nascesse. Quando Joquebede deu à luz seu filho Moisés, algo inesperado aconteceu.
algo que mudaria o rumo da história. Ao olhar para o bebê pela primeira vez, seu medo foi substituído por uma esperança poderosa. Aquele não era apenas mais um bebê. Havia algo diferente nele, algo que a fazia acreditar que Deus o havia escolhido para um propósito maior do que qualquer um poderia imaginar. Durante 3 meses, Joquebede e Anrão arriscaram tudo para escondê-lo dos patrulheiros egípcios que invadiam as casas dia e noite. Cada gemido suave, cada choro podia significar a morte. A qualquer momento, um vizinho poderia denunciá-los em troca de recompensa. Se fossem descobertos, Moisés seria morto imediatamente e toda a família sofreria punição fatal por desafiar o faraó. Hebreus 11:23 revela o que lhes deu coragem para agir. Pela fé, os pais de Moisés o esconderam durante 3 meses após o nascimento, porque viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Anrão e Joquebede tomaram uma decisão clara. Confiaram no cuidado de Deus e não na autoridade de um governante corrupto. Eles sabiam em seus corações que salvar uma vida inocente era muito mais importante do que obedecer a uma lei injusta, não importando quem a tivesse criado. Essa fé inabalável lhes deu a ousadia de arriscar a própria segurança, a vida dos outros filhos e tudo o que possuíam para proteger Moisés. Quando se tornou impossível escondê-lo, quando ele cresceu demais e seus choros ficaram altos demais, eles o colocaram em um cesto bem vedado e o deixaram entre os juncos do Nilo, confiando totalmente que Deus cuidaria dele. Essa escolha desesperada, mas cheia de fé, não salvou apenas um bebê. Preservou a vida daquele que se tornaria o libertador de todo o povo hebreu. Mais tarde, Moisés seria o homem usado por Deus para conduzir uma nação inteira à liberdade. Moisés cresceu rodeado de todos os privilégios que o mundo antigo podia oferecer. Como neto adotivo do faraó, viveu no palácio e desfrutou de luxos reais. Vestia as melhores roupas do Egito, comia refeições preparadas pelos melhores chefes, recebia a educação dos sábios do reino e era tratado com honra por todos. Toda a riqueza e autoridade do Egito estavam ao seu alcance. O palácio real era seu lar, com colunas majestosas, jardins tranquilos e servos prontos para atender qualquer desejo. Os líderes egípcios o tratavam como um deles. Ele tinha acesso a imensas bibliotecas, treinamento militar de elite e uma influência política capaz de colocá-lo entre os mais poderosos do império. Mas dentro de si, Moisés carregava um peso que nenhuma riqueza conseguia apagar. Ele sabia quem realmente era. Não era um nobre egípcio, era hebreu, parte do povo escravizado que seu avô adotivo oprimia sem piedade. Dia após dia, ele via seus irmãos sendo espancados e trabalharem até a exaustão, enquanto ele vivia em conforto. Assistia ao sofrimento deles, construindo a glória do Egito, enquanto ele permanecia rodeado de luxo. Essa diferença entre sua vida privilegiada e a dor do seu povo criou um conflito profundo dentro dele, que só crescia com o tempo. Quando se tornou adulto, Moisés enfrentou uma escolha que mudaria tudo. Ele podia continuar vivendo como um príncipe egípcio, fingindo pertencer àquela realidade, desfrutando de prazeres e prestígio passageiros, enquanto ignorava o sofrimento do seu povo. Ou podia abandonar tudo e assumir sua verdadeira identidade, mesmo que isso significasse perder tudo o que tinha. Hebreus 11:24-26 descreve essa decisão extraordinária. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Preferiu sofrer com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres passageiros do pecado. Considerou que a vergonha por causa de Cristo era uma riqueza muito maior do que todos os tesouros do Egito, porque olhava para a recompensa. Por quê? Porque Moisés estava focado na recompensa que só Deus podia dar.
Com plena convicção, ele deixou a vida real para trás. Escolheu a dureza dos escravos em vez da prosperidade dos opressores. Entendeu que as riquezas do Egito, por mais brilhantes que fossem, não durariam para sempre. Mas o que Deus oferece é eterno e infinitamente maior do que qualquer coisa que o mundo possa dar. Moisés escolheu a verdade em vez da mentira, o propósito eterno em vez do prazer momentâneo e a aprovação de Deus em vez dos elogios humanos. Então veio um dos momentos mais impossíveis de toda a história. O Mar Vermelho se estendia à frente, vasto e profundo, bloqueando qualquer esperança de seguir adiante. Atrás deles, o chão tremia com o som da cavalaria do faraó. 600 carros de guerra e soldados treinados para matar. Cerca de 600 mil homens hebreus estavam ali, junto com mulheres, crianças e idosos, quase 2 milhões de pessoas no total. Eles estavam completamente encurralados, com o mar à frente e a morte certa atrás. Não havia pontes, nem barcos, nem tempo. Tudo parecia perdido. À medida que o exército do faraó se aproximava, o pânico tomou conta. O povo gritou com medo e raiva, convencido de que Moisés os havia levado à morte. Clamaram dizendo que teria sido melhor permanecer como escravos no Egito do que morrer livres no deserto. A fé que havia crescido durante as pragas parecia desmoronar diante daquilo que pareciam ser circunstâncias sem saída. Mas em meio ao caos, Moisés ouviu claramente a voz de Deus. Ele obedeceu à ordem do Senhor e levantou o cajado em direção ao mar. Então, algo aconteceu. Algo que nunca havia ocorrido antes e nunca mais se repetiria. Hebreus 11:29 descreve o milagre. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como se fosse terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram afogados. Naquela noite, um vento forte enviado por Deus soprou sobre o mar, separando as águas e formando enormes muralhas de cada lado, enquanto o chão se tornava completamente seco. Ao amanhecer, Moisés deu o primeiro passo na passagem aberta e conduziu o povo pelo fundo do mar, um caminho que havia estado submerso poucas horas antes. A água não se moveu. Ficou firme, erguida, sustentada pelo poder invisível de Deus. As crianças caminhavam admiradas entre paredes de água mais altas do que prédios. Os idosos que mal conseguiam andar cruzavam sem tropeçar. Animais, carroças e todos os pertences do povo passaram em segurança sobre a terra seca que não se tornou lama nem sob milhões de pés. Mas quando o exército do faraó tentou seguir o mesmo caminho, o desastre aconteceu. As paredes de água que haviam permanecido firmes para o povo de Deus desabaram com um estrondo ensurdecedor. Todos os soldados egípcios se afogaram. Nenhum deles voltou para contar o que aconteceu. O mesmo caminho que trouxe salvação aos israelitas se tornou o caminho de juízo para os egípcios. O milagre que deu liberdade àqueles que confiaram em Deus trouxe destruição aos que confiaram apenas na própria força. A mesma estrada levou à vida ou à morte, dependendo de onde estava colocada a fé. As poderosas muralhas de Jericó haviam permanecido intactas por gerações. Nenhum exército invasor jamais conseguiu atravessá-las, por maior ou mais habilidoso que fosse. Não eram muros comuns, eram obras-primas da engenharia antiga, largos o suficiente para abrigar casas no topo e tão altos que bloqueavam o sol da manhã. Nenhum inimigo havia encontrado uma forma de entrar. Qualquer estrategista militar da época concordaria. Conquistar Jericó com armas e táticas normais era impossível. A cidade estava perfeitamente localizada, possuía tudo de que precisava dentro de seus muros e tinha defesas que pareciam inquebráveis. Mas Deus deu a Josué instruções que não faziam sentido algum para a mente humana. Nada de torres, escadas ou arietes. Em vez disso, o exército de Israel deveria marchar em silêncio ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias.
No sétimo dia, deveriam rodear as muralhas 7 vezes, tocar as trombetas e gritar com todas as forças. Durante 6 dias, o povo de Jericó observou aquele grupo estranho caminhando em silêncio ao redor da cidade. Nenhum grito, nenhuma flecha, nenhuma espada. Apenas passos silenciosos e uma arca dourada sendo carregada. Os moradores de Jericó provavelmente riram daquilo, achando que era a estratégia mais absurda da história. Parecia ridículo, mas Josué e os israelitas seguiram cada detalhe das instruções de Deus sem mudar nada, mesmo quando pareciam tolos aos olhos dos que observavam das muralhas. Eles haviam aprendido durante os anos no deserto que os caminhos de Deus nem sempre fazem sentido para a mente humana, mas sempre levam ao resultado certo. Hebreus 11:30 nos conta o que aconteceu no 7º dia. Pela fé, as muralhas de Jericó caíram depois que o povo as rodeou por 7 dias. Ao som das trombetas e do grito do povo, aquelas muralhas espessas e altíssimas que nenhum exército havia derrubado, desmoronaram num instante. O terremoto que se seguiu foi tão preciso que destruiu tudo, exceto um pequeno trecho da muralha, onde uma corda vermelha pendia na janela. Dentro daquela casa vivia uma mulher que já havia escolhido de que lado ficaria naquela grande batalha espiritual. Seu nome era Raabe. Ela era prostituta. Não fazia parte de Israel. Era estrangeira e, segundo a tradição religiosa, completamente indigna da ajuda de Deus. Seu modo de vida e sua origem a tornavam uma excluída em todos os sentidos. Mas quando 2 espiões hebreus entraram secretamente em Jericó antes do ataque, Raabe tomou uma decisão que revelou onde seu coração realmente estava. Ela escondeu os espiões dos soldados do rei, ajudou-os a escapar e declarou sua total confiança no Deus de Israel. Hebreus 11:31 descreve a sua recompensa. Pela fé, Raabe, a prostituta, não pereceu com os desobedientes, porque acolheu os espiões em paz. Quando as muralhas caíram e a cidade foi consumida pelo fogo, Raabe e sua família ficaram completamente protegidas. Aquela corda vermelha em sua janela marcou sua casa como segura e sua confiança em Deus salvou a todos. Sua história provou que a verdadeira fé pode derrubar muros de vergonha, atravessar divisões culturais e vencer o julgamento humano. A misericórdia de Deus foi além do que as pessoas viam por fora e honrou o que existia dentro de seu coração. Mais tarde, quando Deus chamou Gideão para libertar Israel do domínio cruel dos midianitas, um exército de 32.000 homens se apresentou para lutar ao seu lado. Durante 7 longos anos, os midianitas atacaram Israel em cada colheita, destruindo plantações, roubando animais e forçando o povo de Deus a se esconder em cavernas e montes. Surpreendentemente, Deus disse a Gideão que 32.000 soldados eram muitos para o que ele planejava. Se o exército vencesse com aquele número, pensariam que foi por causa da própria força ou inteligência. Eles tomariam para si a glória que pertencia a Deus. Então o Senhor deu a Gideão instruções claras. Primeiro, ele deveria dizer que todos os que estivessem com medo poderiam voltar para casa sem vergonha. Imediatamente, 22.000 homens se retiraram, restando apenas 10.000. Mas mesmo esse número ainda era grande demais. Deus mandou Gideão levar os homens até a água e observar como eles beberiam. Os que se ajoelhassem e colocassem o rosto direto no rio seriam dispensados. Somente os que pegassem a água com as mãos e a bebessem enquanto permanecessem alertas seriam escolhidos para a batalha. Esse teste incomum reduziu o grupo a apenas 300 homens. Eles enfrentariam um inimigo tão numeroso que as Escrituras dizem que cobriam a terra como um enxame de gafanhotos. Seus camelos eram incontáveis, como os grãos de areia do mar. Qualquer general experiente diria que essa missão era suicídio.
As chances eram impossíveis. Mesmo que os israelitas fossem mais fortes e melhor treinados, a diferença era imensa. Mas Gideão já não confiava em estratégias humanas. Ele havia aprendido a confiar no plano de Deus, mesmo quando não fazia sentido. Aceitou as instruções sem discutir, ainda que contrariassem todas as regras da guerra. E que armas Deus deu a esses 300 homens corajosos? Nem espadas, nem escudos, nem armaduras. Apenas uma trombeta, um jarro de barro e uma tocha dentro dele. Sem lâminas, sem flechas, apenas som, luz e obediência. No meio da noite, enquanto o enorme exército midianita dormia, Gideão dividiu seus homens em 3 grupos de 100. Eles se moveram silenciosamente, cercando o acampamento inimigo na escuridão. Então, ao sinal de Gideão, os 300 tocaram as trombetas, quebraram os jarros, ergueram as tochas e gritaram com todas as forças: "Pelo Senhor e por Gideão." O som repentino e as chamas ao redor despertaram os midianitas em pânico total. Acreditando que um exército gigantesco os cercava, entraram em confusão e começaram a atacar uns aos outros no escuro. Hebreus 11:32 menciona Gideão entre aqueles que, por la fé, conquistaram reinos, exerceram justiça e receberam as promessas de Deus. Com apenas 300 homens e nenhuma arma tradicional, Gideão venceu uma batalha impossível, não por números ou força, mas porque confiou na sabedoria divina acima da lógica humana. Mais tarde, quando Deus chamou Baraque para liderar Israel contra o terrível general Sísera e seu exército de 900 carros de ferro, o peso da missão parecia esmagador. Esses carros eram os tanques de guerra do mundo antigo, máquinas imbatíveis que esmagavam exércitos inteiros. Sísera era temido em toda a região. Sua reputação de vitória e brutalidade era lendária, e por 20 anos ele manteve Israel sob opressão cruel, vencendo batalha após batalha com sua força e tecnologia militar superior. Ninguém jamais havia derrotado o exército de Sísera. Para qualquer pessoa que olhasse de fora, enfrentá-lo parecia loucura, um ato sem esperança. Mas Baraque tinha algo que lhe deu coragem para avançar, mesmo diante de tamanha desvantagem. Ele tinha a orientação e o apoio de Débora, a profetisa que servia como juíza e líder espiritual de Israel. Débora recebia a palavra de Deus com total clareza. Ela nunca se confundia, nunca interpretava mal. Tudo o que Deus lhe mostrava acontecia exatamente como ela dizia. Seu dom profético era amplamente conhecido e profundamente respeitado em todo Israel. Quando Débora falava, o povo ouvia, porque ela sempre dizia a verdade. Quando ela disse a Baraque que Deus o havia escolhido para liderar 10.000 guerreiros das tribos de Naftali e Zebulon na batalha contra Sísera, Baraque sabia que era realmente uma mensagem divina. Mas também conhecia a si mesmo, seus medos, seus limites e o peso da responsabilidade que carregava. Baraque respondeu com sinceridade: "Irei, mas somente se você for comigo. Se não for, não irei." Alguns poderiam vê-lo como hesitante ou sem fé, mas sua resposta revelou algo importante sobre como a fé realmente funciona. Ter fé não significa enfrentar todos os desafios sozinho. Às vezes, a verdadeira fé está em reconhecer quando precisamos de alguém ao nosso lado. Alguém que compartilhe o peso, ofereça sabedoria e dê força quando nos sentimos fracos. Baraque não pediu que Débora lutasse por ele, apenas sabia que precisava da presença dela. E Débora concordou. Juntos, eles conduziram o exército de Israel a uma batalha que parecia impossível de vencer. Mas Deus agiu no momento exato. Uma tempestade poderosa caiu sobre a região, encharcando a terra e transformando o campo de batalha em lama profunda. As mesmas armas que faziam o exército de Sísera invencível, seus carros de ferro, ficaram presos no chão, completamente inúteis. O que antes parecia imbatível foi destruído pela mão de Deus.
A enorme vantagem de Sísera desapareceu num instante, desfeita pela chuva que veio exatamente na hora certa. Hebreus 11:32 inclui Baraque entre aqueles que, pela fé, conquistaram reinos, promoveram a justiça e receberam as promessas de Deus. Sua história mostra que a fé também opera através da parceria. Quando unimos nossa confiança em Deus à comunhão com outros que caminham conosco, podemos vencer o medo e realizar o impossível, não por grandeza pessoal, mas pela unidade dentro do plano divino. Depois veio Sansão, um homem dotado de força extraordinária desde o nascimento. Mas em vez de usar esse poder para libertar seu povo do domínio dos filisteus, ele o desperdiçou em vingança, prazeres e escolhas egoístas. Repetidas vezes, Sansão usou seu dom para benefício próprio e não para a glória de Deus. Chamado para ser nazireu, separado por votos sagrados, ele quebrou essas promessas sem arrependimento. Tocou cadáveres, bebeu vinho e acabou revelando o segredo de sua força a Dalila, a mulher que o traiu por dinheiro. Por causa de sua desobediência e falta de discernimento, Sansão perdeu tudo o que o tornava especial. Sua força desapareceu, seu cabelo foi cortado, seus olhos foram arrancados e sua liberdade destruída. Preso e humilhado, Sansão foi forçado a realizar trabalhos pesados, empurrando grandes pedras de moinho como um animal. Os soldados filisteus zombavam dele, rindo do guerreiro derrotado que antes havia sido seu maior terror. Levavam-no para seus festivais, fazendo-o entreter a multidão. O homem que havia matado 1000 inimigos com uma queixada agora era apenas um prisioneiro cego, usado como diversão. Agora cego, raspado e acorrentado em bronze, Sansão não causava mais medo. Para os filisteus, ele estava acabado, humilhado e inútil. Mas nos longos dias de escuridão e solidão, algo começou a mudar dentro dele. A arrogância e o egoísmo que guiavam cada passo começaram a desaparecer. Em seu lugar nasceram humildade, arrependimento e o desejo de se reconciliar com o Deus que ele havia ignorado. À medida que seu cabelo crescia, sua relação com o Senhor também se restaurava. O cabelo era apenas um símbolo físico do seu chamado, mas a verdadeira transformação acontecia em seu coração. Pela dor, ele encontrou arrependimento. Pela perda, reencontrou a fé. Então chegou o dia de uma grande celebração dos filisteus em homenagem ao deus Dagon. O templo estava lotado. Milhares de governantes e líderes reunidos para celebrar o que acreditavam ser a vitória final sobre o Deus de Israel. Sansão foi trazido para entreter a multidão, exibido como um troféu vivo da derrota do seu povo. Enquanto todos riam e gritavam, Sansão pediu ao menino que o guiava para colocá-lo entre as colunas centrais, os 2 grandes pilares de pedra que sustentavam o templo. Então, ele fez uma última oração. Não era uma prece orgulhosa nem vingativa. Era sincera e cheia de fé. Senhor Deus, lembra-te de mim. Dá-me força uma última vez para que eu vingue a perda dos meus olhos. Hebreus 11:32 cita Sansão entre os heróis que, pela fé, derrotaram inimigos, estabeleceram justiça e receberam as promessas de Deus. Com um último esforço de poder, Sansão empurrou as colunas. O templo desabou imediatamente, esmagando-o junto com milhares de filisteus. Na morte, Sansão trouxe mais destruição aos inimigos de Israel do que em toda a sua vida. Seu último ato de fé e sacrifício cumpriu o propósito para o qual havia nascido. A história de Jefté começou com dor e rejeição. Ele tinha todos os motivos para virar as costas ao povo que mais tarde imploraria por sua ajuda. Filho de uma prostituta, numa cultura onde a linhagem familiar era tudo, Jefté foi expulso por seus meio-irmãos. Eles o obrigaram a deixar sua casa e o privaram de qualquer parte na herança do pai. Sozinho e exilado, reuniu um grupo de marginalizados e sobreviveu à beira da sociedade.
Tornou-se um guerreiro habilidoso, não por escolha, mas por necessidade, aprendendo através de batalhas constantes, ataques e sofrimento. Então veio a crise. Os amonitas ameaçaram destruir Israel e os líderes do povo ficaram sem alternativas. Em desespero, foram até Jefté, o mesmo homem que haviam rejeitado, e pediram sua ajuda. Jefté poderia ter recusado. Tinha todos os motivos para deixá-los sofrer as consequências de suas ações. Eles nunca lhe mostraram bondade nem lealdade, apenas desprezo. Mas em vez de guardar rancor ou buscar vingança, Jefté escolheu um caminho mais alto. Concordou em lutar pelo povo que o havia expulso. Colocou o destino da nação acima da dor pessoal. Superou a rejeição, mostrando que a verdadeira liderança exige perdão e coragem quando o ódio seria mais fácil. Antes de levar o exército à batalha, Jefté fez um voto sério a Deus, um gesto de fé profunda, mas de julgamento falho. Prometeu que, se Deus lhe desse a vitória sobre os amonitas, ofereceria em sacrifício a primeira coisa que saísse da sua casa para recebê-lo. Seu voto mostrava confiança no poder de Deus, mas também uma compreensão incompleta do que o Senhor realmente desejava de seus servos. Deus concedeu a Jefté uma vitória total. Israel foi libertado e a nação ficou segura novamente, mas quando Jefté voltou para casa como herói, seu coração se despedaçou. Sua única filha saiu ao seu encontro, dançando e tocando tamborins, feliz com o retorno do pai. Percebendo o resultado da promessa que havia feito, Jefté ficou arrasado. Mesmo assim, não voltou atrás em sua palavra, ainda que isso lhe custasse um preço devastador. Sua filha, cheia de coragem e fé, aceitou o que estava por vir. Ela apenas pediu 2 meses para lamentar seu destino junto das amigas, antes que seu pai cumprisse o voto que havia feito. Jefté é mencionado mais tarde em Hebreus 11:32, entre aqueles que pela fé derrotaram inimigos, praticaram a justiça e receberam o que Deus prometeu. Sua história triste mostra que, embora a fé seja poderosa, ela não impede que cometamos erros sérios ou tomemos decisões imperfeitas. Ainda assim, Deus é capaz de cumprir seus planos, até mesmo por meio de pessoas que estão longe da perfeição e não compreendem totalmente sua vontade. Davi começou como um jovem pastor, cuidando das ovelhas de seu pai nos campos próximos a Belém, quando o profeta Samuel foi enviado para escolhê-lo como o futuro rei de Israel. Mas o caminho dos pastos até o trono seria cheio de grandes vitórias e quedas dolorosas que colocariam sua fé em Deus à prova. Anos depois, já como rei, Davi tomou decisões terríveis que o encheram de vergonha e causaram grande sofrimento à sua família. Um dia, Davi viu Batseba tomando banho e a desejou, mesmo sabendo que ela era casada com Urias, um soldado leal e corajoso. Quando ela ficou grávida após o adultério, Davi tentou esconder o ocorrido. Chamou Urias de volta da guerra, esperando que ele dormisse com a esposa e acreditasse que o filho era seu. Mas Urias, sendo fiel demais para descansar enquanto seus companheiros ainda lutavam, não foi para casa. Com o plano frustrado, Davi tomou uma decisão ainda mais sombria. Enviou Urias de volta ao campo de batalha, carregando uma carta com instruções para colocá-lo na linha de frente e depois recuar, garantindo sua morte. Com isso, Davi se tornou adúltero e assassino. As consequências foram devastadoras. Seu filho Amnon violentou sua meia-irmã Tamar. Em vingança, Absalão matou Amnon e, mais tarde, liderou uma rebelião contra o próprio pai, forçando Davi a fugir de Jerusalém em profunda tristeza. Sua família se despedaçou em meio à violência e à traição, grande parte resultado dos próprios pecados de Davi. Ainda assim, mesmo após tantos erros, Deus o descreveu como um homem segundo o seu coração.
Não porque Davi fosse perfeito, mas por causa de como reagiu quando foi confrontado com a verdade. Quando o profeta Natã lhe contou a parábola de um homem rico que roubou a única ovelha de um homem pobre, Davi ficou furioso com a injustiça. Então Natã lhe revelou: ele era aquele homem. Davi não discutiu, não se justificou, nem tentou se defender. Imediatamente se humilhou diante de Deus, tomado de arrependimento e tristeza. Derramou o coração em palavras de confissão, como vemos no Salmo 51, 10. Em seus cânticos, Davi expressava medo, dor, confusão e até raiva, mas sempre voltava à esperança na bondade e nas promessas do Senhor. Enquanto isso, Samuel ainda era um menino quando ouviu Deus chamá-lo durante a noite, no templo de Siló, perto da arca sagrada. A lâmpada do Senhor ainda brilhava, e Samuel descansava próximo à presença divina quando escutou uma voz chamando seu nome. Pensando ser o sacerdote Eli, levantou-se e correu até ele, dizendo: aqui estou, o Senhor me chamou. Mas Eli respondeu que não havia chamado e o mandou voltar a deitar-se. Isso aconteceu 3 vezes, até que Eli finalmente percebeu o que estava acontecendo. Era o próprio Deus chamando o jovem. Então Eli o orientou: se a voz chamar de novo, responda: fala, Senhor, teu servo ouve. Quando a voz veio pela 4ª vez, Samuel respondeu exatamente assim. E Deus lhe revelou uma mensagem muito difícil. Algo que seria pesado até para um adulto, quanto mais para uma criança. O Senhor disse que traria juízo sobre toda a casa de Eli, porque seus filhos, Hofni e Finéias, estavam corrompendo o sacerdócio. Eles tratavam as ofertas do templo com desrespeito, agiam de forma imoral com as mulheres que serviam ali e profanavam o nome do Senhor. E embora Eli soubesse de tudo isso, não os removeu de suas funções. Foi uma revelação dolorosa para Samuel, que amava Eli como um pai. Mas, pela manhã, quando Eli perguntou o que Deus havia dito, o menino contou tudo com coragem, sem esconder nada, mesmo que fosse difícil dizer. Como está escrito em 1 Samuel 3,19, Deus continuou com Samuel à medida que ele crescia, e nenhuma de suas palavras caiu por terra. Desde aquela noite, Samuel viveu em fidelidade total, obedecendo a Deus em tudo o que dizia e fazia. Samuel transmitiu cada mensagem que o Senhor lhe confiou, não importando o quanto fosse dura, desconfortável ou impopular. Depois de sua morte, Deus continuou enviando profetas a Israel e Judá, mas com o passar das gerações, o povo se tornou cada vez mais rebelde. Esses profetas mostraram coragem extraordinária, enfrentando rejeição, ameaças e até a morte, apenas por permanecerem fiéis à palavra de Deus, mesmo quando ninguém queria ouvi-la. Elias enfrentou os profetas de Baal no Monte Carmelo e viu o fogo de Deus descer do céu. Mas depois disso, a rainha Jezabel jurou matá-lo em um dia. Assustado, Elias fugiu para o deserto, sentou-se sob uma árvore e pediu a Deus que o deixasse morrer. Sentia-se completamente sozinho, acreditando ser o único fiel restante. Jeremias, conhecido como o profeta das lágrimas, passou anos alertando Judá sobre a invasão da Babilônia. Por permanecer fiel à mensagem divina, foi espancado, preso em cepos e jogado num poço lamacento onde quase morreu afogado. Foi chamado de traidor, porque suas palavras pareciam favorecer o inimigo, e viveu sob constante ameaça de morte. Isaías serviu durante o reinado de vários reis e teve visões poderosas da glória de Deus que o fizeram perceber sua própria pequenez e imperfeição. Segundo antigas tradições, foi executado de forma brutal, cerrado ao meio com uma serra de madeira durante o governo do perverso rei Manassés. Muitos outros profetas foram presos, torturados, exilados ou mortos violentamente porque se recusaram a distorcer as palavras de Deus ou a suavizar a verdade para agradar aos homens. Eles poderiam ter ficado em silêncio e vivido em paz, mas escolheram permanecer fiéis ao seu chamado.
Para eles, obedecer a Deus era mais importante do que estar seguro ou confortável. Em Hebreus 11, versículos 32 a 34, encontramos uma lista daqueles que demonstraram coragem e fé extraordinárias. O que mais posso dizer? Faltaria tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça e receberam o que Deus prometeu. Fecharam a boca de leões, apagaram o fogo das chamas e escaparam do fio da espada. Ao longo da história, muitos crentes sofreram de maneiras inimagináveis. Suas dores foram tão intensas e prolongadas que a morte poderia ter parecido um alívio. Seus torturadores eram cruéis, mas também astutos, ofereciam saídas fáceis, maneiras simples de acabar com o sofrimento. Bastava negar a fé, curvar-se diante de um ídolo ou participar de um ritual simbólico. O caminho para a liberdade era fácil, uma pequena concessão bastaria. Mas esses fiéis extraordinários fizeram uma escolha que seus perseguidores jamais entenderiam. Recusaram cada chance de fuga, cada oferta de alívio, cada promessa de liberdade. Eles suportaram tudo porque olhavam para algo muito maior do que a dor, a esperança de uma vida eterna com Deus. Hebreus 11:35 fala sobre esse tipo de fé. Algumas mulheres receberam de volta seus mortos pela ressurreição. Outras foram torturadas e recusaram ser libertas, para poderem alcançar uma ressurreição melhor. Esses fiéis suportaram dores terríveis e profunda angústia, absolutamente certos de que a vida eterna os esperava. Eles valorizavam as recompensas eternas mais do que o conforto passageiro, as riquezas espirituais mais do que o bem-estar físico e a glória do céu mais do que qualquer segurança que este mundo pudesse oferecer. Compreendiam que nenhuma dor, por mais longa ou severa, poderia se comparar à alegria infinita que os aguardava na presença de Deus. Ao longo dos séculos, muitos enfrentaram mortes ainda mais duras e violentas simplesmente por se recusarem a renunciar à sua confiança nele. Alguns foram apedrejados, como Estevão, que mesmo sendo morto a pedradas, orou por seus agressores e pediu que Deus os perdoasse enquanto caía sob os golpes. Outros foram serrados ao meio com instrumentos toscos, num processo lento e brutal destinado a espalhar medo entre os seguidores de Deus. Muitos foram mortos à espada diante de multidões, para que todos vissem e ficassem aterrorizados a ponto de abandonarem a fé. Hebreus 11:37 descreve esse sofrimento com clareza. Alguns foram apedrejados, outros serrados ao meio, outros mortos pela espada. Andaram vestidos de peles de animais, pobres, maltratados e rejeitados pelo mundo. Esses exemplos mostram que a verdadeira fé não promete uma vida fácil, nem conforto, nem ausência de dor. Ela não garante riqueza ou proteção contra o sofrimento. Em vez disso, oferece uma força divina, o poder de permanecer firme e suportar tudo por aquilo que é certo e verdadeiro. Os que morreram por suas crenças poderiam facilmente ter sobrevivido, bastando ceder, dizer o que seus captores queriam ouvir ou participar de rituais falsos, mas escolheram a morte em vez de trair a fé. Com isso, tornaram-se testemunhas poderosas. Sua coragem e sacrifício inspiraram incontáveis outros a permanecer firmes, provando que a fé verdadeira valoriza a eternidade mais do que a sobrevivência, e a verdade mais do que o compromisso com o erro. Mesmo enfrentando a mesma crueldade, seus inimigos acreditavam que estavam destruindo a fé ao torná-la dolorosa demais. Mas, na realidade, provaram que a fé genuína é mais forte que a própria morte. Ao longo da história, inúmeros servos fiéis perderam tudo o que tinham. Perderam o que mais amavam porque se mantiveram fiéis a Deus e se recusaram a negar a fé. Muitos foram expulsos de suas casas, viram seus bens tomados ou destruídos e suas famílias dispersas sem poderem se ajudar ou consolar uns aos outros.
Alguns foram obrigados a viver em lugares remotos e cavernas, vestidos com peles de animais porque não tinham roupas ou abrigo. Viviam em constante movimento, incapazes de se estabelecer, rejeitados por cidades e vilas que não os queriam entre seus habitantes. Passavam fome, enfrentavam o frio e corriam risco de ataque, perseguidos como criminosos. Mesmo assim, nunca desistiram. Não abriram mão de suas convicções, nem quando bastava uma pequena concessão para recuperar suas casas, bens e posição social. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 38, há uma afirmação poderosa sobre essas pessoas fiéis. O mundo não era digno delas. Vagaram por desertos e montes, viveram em cavernas e buracos na terra. Enquanto o mundo as via como inúteis, perigosas ou loucas, Deus via algo completamente diferente. Ele via suas vidas como preciosas, suas escolhas como honrosas e sua fé como admirável. Nenhuma dessas pessoas recebeu, durante sua vida, o cumprimento total das promessas de Deus. Abraão morreu antes que sua família se tornasse a grande nação que Deus havia prometido. Moisés faleceu à beira da terra prometida, sem poder pisar nela. Davi morreu antes que o reino eterno fosse plenamente estabelecido. Cada um deles partiu ainda esperando, com paciência e confiança total, de que Deus cumpriria suas promessas no tempo perfeito. Sua espera não foi em vão e sua fé nunca foi desperdiçada. Hebreus 11:39 a 40 explica que Deus tinha um plano muito maior, algo que ia além do que eles poderiam imaginar. Embora todos fossem elogiados por sua fé, nenhum recebeu a promessa completa em vida. Deus havia preparado algo grandioso e esse plano incluía também a nós, para que apenas juntos tudo fosse finalmente completo. O que Deus planejou era infinitamente mais maravilhoso e completo do que qualquer coisa que aqueles fiéis pudessem conceber. Suas histórias e sacrifícios faziam parte de um plano muito maior. Um plano que atravessaria milênios e uniria pessoas de todas as origens, idiomas, nações e culturas do mundo. Esses homens e mulheres fiéis do passado são agora o que a Bíblia chama de uma grande nuvem de testemunhas. Eles nos cercam enquanto corremos nossa própria corrida da fé. Não são apenas nomes antigos ou histórias inspiradoras. Estão presentes, torcendo por nós em meio às nossas lutas, decisões e momentos de prova. Hebreus 12:1 deixa isso claro. Portanto, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos prende, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O exemplo deles nos mostra que a nossa caminhada de fé é parte de algo muito maior. Não estamos sozinhos nesse percurso. É uma corrida que se estende através dos séculos, passada de geração em geração. Essas testemunhas são a prova viva de que a fé funciona, em qualquer época, lugar ou circunstância. Não importa onde ou quando alguém viva, a fé continua sendo o que torna possível vencer. O que eles alcançaram confiando em Deus, nós também podemos alcançar. Suas experiências não servem apenas como inspiração. Elas mostram que a força de Deus é real e disponível para todos os que confiam plenamente nele. E é por isso que Hebreus 11 se destaca como um dos capítulos mais poderosos da Bíblia. Desde a oferta de Abel até a grande nuvem de testemunhas que nos incentiva a seguir em frente, ele mostra como a fé conecta toda a humanidade ao longo do tempo. Essas não são histórias antigas, são um guia para viver uma vida cheia do poder de Deus. Cada desafio que você enfrenta, cada meta que parece impossível, cada momento que parece sem saída, alguém em Hebreus 11 viveu algo semelhante e mostrou o que a fé pode fazer. A fé é a porta pela qual o poder de Deus entra na sua história. Mas há algo essencial. Essa mensagem só tem valor se alcançar quem mais precisa dela. Alguém perto de você, um amigo, colega ou familiar,
Pode estar enfrentando algo impossível e precisa ouvir sobre o tipo de fé que vimos hoje. É aí que você entra. Se este vídeo te ajudou a enxergar a fé de uma nova forma, inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos estudos. E não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que precisa de esperança. Seu gesto pode ser o ponto de virada que leve alguém a acreditar novamente. Até a próxima. Mantenha sua fé firme, continue avançando e lembre-se, você faz parte dessa poderosa nuvem de testemunhas que está moldando a história com cada passo dado em fé.